Boa tarde. Vamos aqui mais uma aula, né, da nossa oficina de produção, elaboração de projetos, produção em dança. Lembrando que essa oficina, né, tem um patrocínio do Governo do Estado, do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e a Lei Aldir Blanc. Na aula passada, que foi ontem, a gente falou da descrição da proposta, né, que é um resumo geral do seu projeto e onde vão estar todas as informações. O público-alvo, para quem se destina o seu projeto, os objetivos, né, que dividimos em gerais e específicos, lembrando que os específicos têm mais relação com as questões das metas, e a justificativa, que vai ser uma extensão, um prolongamento um pouco mais detalhado dos seus objetivos. Aí hoje a gente pode falar um pouco do plano de comunicação. Isso vai interessar muito para principalmente para os patrocinadores privados, mas no geral também para pensar o alcance do seu projeto, né? Quando você faz uma estimativa de público, ou uma questão de visualizações, de se for um vídeo, enfim, como que você vai planejar a comunicação do seu projeto. Uma das coisas que eu começo a falar sempre é sobre a identidade visual. É sempre bacana vocês tentarem manter uma identidade visual para que cada pessoa que for vendo o seu projeto, mesmo nas suas variações, né, variedades que o projeto venha a adquirir, que na aula passada a gente tinha falado sobre um projeto de montagem de espetáculo, mas depois vai ter uma montagem, vai ter uma circulação, e assim por diante, você vai mudando o projeto, mas vai mantendo o mesmo tema. E aí, quando for isso, a gente procurar sempre manter essa identidade visual para que aquele projeto ele seja reconhecido. Quando outras pessoas, né, se por um acaso uma pessoa que já tenha visto o seu projeto ou o seu espetáculo, seja lá qual for, em alguma situação, ele vai reconhecer aquela imagem e vai indicar, falar, não, esse projeto eu já vi, esse projeto, esse espetáculo eu já vi, indico porque eu gostei bastante, enfim, e aí vai ter essas recomendações. Então, o plano de comunicação são essas ações destinadas à promoção do seu projeto cultural. Quais as formas de divulgação do seu projeto? Então, como exemplo, a gente pode citar esses que estão listados aí, né? Mídia televisiva, mídia radiofônica, mídia na internet, anúncios em jornais e revistas, cartazes, filipetas, distribuição nas ruas. Lembrar que as filipetas, né, têm uma distribuição em alguns lugares são proibidos, então tem que ficar atento à legislação local. Busdoor, outdoor, também tem a proibição em alguns lugares. Taxidor, marcador de livro, né, que também serve como divulgação. E-mail de marketing, né, que é um e-mail, você reúne um monte de e-mails de pessoas da área cultural para poder enviar essa divulgação em massa. As redes sociais, todas elas, você pode botar Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Os vídeos virais, né, que agora a gente consegue fazer vários impulsionamentos no YouTube, aí faz os anúncios, enfim, os stories, esses vídeos pequenos que podem ser de chamadas ou simplesmente propagandísticos. E tem também esses tipos de comunicação mais interna, né, que transita já dentro de onde vai ser o seu projeto, vai ser a realização do seu projeto, que aí vão ser os brindes. Chaveirinho, alguma lembrança referente àquilo, ao evento, camisas, catálogos, squeeze, né, o folder, o programa, uma caneca, enfim, boné, qualquer coisa que você possa pensar que sirva de brinde, que a pessoa vai utilizar aquilo. E aí a gente tem que pensar que ao a pessoa utilizar um boné, fazer uma selfie, postar na internet, ela já está replicando a sua marca. Aí ela faz um squeeze, aí ela vai sair para correr, ela levou aquilo, fez uma selfie, fez um vídeo, fez alguma coisa que ela... Às vezes ela não está, entende que não é uma divulgação não necessariamente direta, mas indiretamente ela está ajudando a divulgar.
Então, esses produtos secundários, eles também auxiliam nessa divulgação para propagar mais e difundir mais o seu projeto pelas redes sociais, pela internet, seja lá como for. Então, é sempre bom ter um bom planejamento de comunicação, saber quais são as ações que vocês vão fazer, porque isso vai ter que estar listado, orçado, vai ter que estar na sua na sua planilha de orçamento, os valores que vocês vão querer, que vocês vão procurar, a quantidade que vocês vão querer realizar e saber se cabe, né, dentro do que vocês têm de verba, os produtos e serviços encontrados. Então, é bom dar uma atenção para isso. Quando a gente pega um edital que já tenha um valor fixo, às vezes é mais fácil trabalhar, né, com esse valor. Então, a gente limita ali uma parte do orçamento para destinar para divulgação e comunicação. As leis de incentivo, elas limitam em 20%, em até 20% do seu orçamento total. A Lei Rouanet, se eu não me engano, está a 30 agora, mas eu acho que a lei do Estado continua sendo 20. Então, você não pode ultrapassar. Então, você vai sempre fazendo esse balanço, né? De quanto vai estar o seu projeto final e até 20% dele eu posso gastar com divulgação. Não é uma obrigatoriedade, porque às vezes realmente se o seu projeto for grande, quer dizer, se o projeto for pequeno, esse valor não vai ser muito grande para investir em comunicação como o Bosdor ou Outdoor, que são mais caros. Agora, se o seu projeto for relativamente grande e essa margem de preço couber no seu orçamento, toca o plano de comunicação, tá? Acho importante também que a gente frisar que é muito importante para fazer um plano de comunicação o conhecimento do seu público-alvo. E aí eu vou dar exemplos, assim, por exemplo, eu estou fazendo um espetáculo em comunidades onde o alcance de internet não é comum. Porque muitas vezes a gente faz o projeto e faz só mídia virtual, mas aquelas pessoas vão ter acesso à internet o tempo todo? A gente, às vezes, fica dentro da nossa realidade, não da do público. Então, muitas vezes a gente, não, mas hoje em dia todo mundo tem Wi-Fi. Não é verdade. Então, se a gente está dentro das comunidades, essas pessoas muitas vezes têm que economizar o 3G, porque eles têm aquele pacote que muitas vezes dura pouquíssimo tempo, eu vou fazer uma filipeta. Mas se eu estou em locais onde as pessoas não têm acesso à filipeta, que está caindo em desuso pela mídia virtual, aí a gente não vai fazer e a gente vai intensificar a mídia virtual. Então, para as comunidades, eu posso pensar num carro de som, né, que vai passar e que vai divulgar, e já para outro tipo de público, um público que vai frequentar mais a Zona Sul, até porque pode ter Wi-Fi gratuito em determinados locais, aí eu vou intensificar minha mídia virtual. Então, tudo precisa ser pensado e tudo precisa estar como uma grande engrenagem. Não adianta eu pensar uma coisa que não esteja totalmente conectada com a realidade do meu público. E isso vai para tudo. Então, assim, se o meu teatro não tem acesso fácil de metrô, provavelmente é muito melhor eu colocar bus door do que colocar a publicidade no metrô. Entende? Então, assim, tudo isso precisa ser pensado, o entorno do local, as pessoas que vão assistir, qual a faixa etária, qual a escolaridade dessas pessoas, qual a parte social, né, o poder aquisitivo e econômico dessas pessoas para que elas possam ter acesso. Então, tudo isso precisa ser pensado. Poxa, se eu quero fazer uma democratização de acesso e eu vou colocar um ônibus para buscar essas pessoas que não vão ter como chegar até o teatro, poxa, então eu vou fazer uma publicidade nesse ônibus, eu vou envelopar esse ônibus, né? Porque aí mais pessoas, quando esse ônibus chegar nesse local, vão poder ter acesso, vão saber que o projeto existe, vão se interessar e vão querer ir também na próxima viagem, entende? Então, tudo isso é importante a gente pensar. E aí, muitas vezes, tem que tomar cuidado, porque os projetos de lei não nos deixam pagar brindes. Então, brindes, camisetas, bonés, esse tipo de
produto secundário, muitas vezes não pode ser pago por lei de incentivo. Então, a gente busca muito mais via parcerias, tá? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. E voltamos lá na primeira aula, que é importante. Precisa ler, porque cada lei tem a sua especificidade. Cada lei vai permitir ou não. O que eu tenho certeza, a não ser que mude de agora em diante, assim, a partir de amanhã, mas é que nenhuma lei paga coquetel de lançamento, para nada, nem coquetel de estreia, nada disso. Quando a gente olha lá, a alimentação é alimentação para a equipe, para o time, para os bailarinos, durante o projeto. Coquetel, esse tipo de festa não acontece via lei de incentivo. Então, mais uma vez, a gente busca as parcerias. E a mesma coisa. Ah, então não pode ter camiseta no meu projeto? Pode ter camiseta para o seu projeto, mas fique atento. É a camiseta que a sua equipe vai usar. Então, não adianta lá você dizer que tem uma equipe de 5 pessoas e pedir 200 camisetas. Não vai passar. Então, isso são questões que são vistas pelos... Eu estou com curadores na cabeça, mas não é. Avaliadores. Isso. Então, essas pessoas justamente estão vendo esse tipo de questão no seu projeto. Então, você tem que ter um entendimento global sobre tudo isso, né? E vale super a pena, gente. As parcerias valem a pena. Às vezes vale a pena você fazer um investimento de recurso próprio mesmo para fazer isso, se isso for realmente muito importante para o seu patrocinador. É muito comum a gente chegar agora e as cadeiras, né, terem aquela fronha que eu chamo com a logo do patrocinador, porque aquilo é importante. Você chega, você fala, você vai procurar o número da cadeira para sentar, e aí você vê que é aquele patrocínio. Porque o que acontece também é que só o produtor fica olhando quem são os apoios. Então, você tem que criar maneiras de agregar valor à marca que está te patrocinando, né? E isso é uma boa maneira. Então, quando você vai lá e faz um painel lindo, né? Se foi um espetáculo infantil, coloca lá a casinha feliz, incrível, a casinha toda fofa, e todo mundo quer ir tirar foto, a marca do teu patrocinador está ali. Então, são essas as estratégias que você tem que pensar de acordo com o teu projeto e com o teu público, para poder agregar valor à marca que está te patrocinando, agregar a marca da secretaria ou agregar valor à marca do governo federal, enfim, a qualquer tipo de mecanismo de financiamento que a gente esteja falando, tá bom? E pensar em ações de comunicação também dessas espontâneas, no sentido de... esse exemplo que a Gabi deu, né, da cobertura da cadeira, que assim, é sempre pensar nisso, que quando alguém tira foto, né, e aí às vezes ela está tirando foto para dizer que está no teatro, mas automaticamente a marca do patrocinador vai estar aqui, entendeu? Então, quais são essas ações que você vai mostrar para o seu patrocinador que é importante ele perceber que você está pensando não só na divulgação do seu projeto, como também na conciliação entre a divulgação dele junto com a divulgação da pessoa que está fazendo do seu projeto, do seu espetáculo, isso tudo. Então, esse painel, né, que ela citou aí, para as pessoas já assim que entram, tiram uma foto, essa coisinha a capa a fronha, sei lá, também tem... Acho que é capa de poltrona. Capa de poltrona, né? Que coloca várias coisas, enfim, uma pulseirinha que entre, que tem o nome do espetáculo com os patrocinadores, né? Enfim, a gente pode daqui ficar horas pensando juntos, dependendo de cada projeto, que esse plano de comunicação vai variar muito com o tipo de projeto e com o orçamento, obviamente, né? A gente está sempre dando exemplos de questões grandes, mas isso também pode acontecer em locais que não tem tanta visibilidade. Então, por exemplo, quem está te patrocinando todos os seus lanches é a padaria do seu Joaquim. Então, a padaria do seu Joaquim pode ter lá no foyer do teatro, ou seja lá qual for o seu projeto, uma banca onde o seu Joaquim vai mostrar os produtos dele. E se ele for ali perto do teatro, provavelmente as pessoas ali vão sair e vão lá conhecer a padaria do seu Joaquim. Então, nem sempre a gente precisa pensar, porque, sei lá, estou com várias empresas de cartão de crédito, enfim, aqui na cabeça para citar para vocês, mas não precisa ser patrocinadores grandes, marcas
super consagradas, a gente tem que dar atenção também aos pequenos apoiadores, né? A gente tem um apoiador que Pão da Beth. Pão da Beth apoia a gente, acho que do primeiro, e eles são incríveis. Hoje em dia a marca cresceu e a gente está crescendo, acompanhando o crescimento deles e eles o nosso. Então, é um produto que está sempre com a gente, porque ele é de qualidade. Então, a gente já fez diversos tipos de ação com eles, né? Tanto de quando a gente vai nas escolas, a gente leva os produtos para as pessoas conhecerem, quanto ter lá amostras, né, para as pessoas degustarem, quanto ter filipeta deles, quando a gente monta aquela mesa linda de catering com as coisas que eles dão, a gente filma, a gente divulga nos stories da companhia, nos stories das nossas produtoras. Então, tudo isso são maneiras de você fortalecer do pequeno ao grande patrocinador, né? Do pequeno ao grande apoiador. E aí, quando eu falo pequeno, o grande não é mérito ou demérito, é só em termos de estrutura mesmo, né? Então, acho que isso é muito importante que a gente esteja atento. É isso que essa questão das parcerias, né? Quando você monta o seu plano de divulgação, você também tem que ir já montando uma estratégia das parcerias. Porque, por exemplo, a gente uma vez conseguiu uma parceria, por exemplo, de um salão de beleza, né? Eu não lembro qual é o espetáculo, acho que foi Romeu e Julieta. E aí a gente conseguiu fazer por troca de serviço. Eles faziam os serviços gratuitos para alguns bailarinos que precisavam, né? Corte, cabelo, maquiagem, pintura e tal. E em troca a gente anunciava e tudo mais, e a plateia ganhava cortesia, não, desconto nos serviços, né? Então, assim, era um gasto que a gente já teria normalmente, que a gente conseguiu uma parceria para divulgar e, ao mesmo tempo, ajudar. Isso acontece em diversos, assim, restaurantes, né? Muita coisa. Muita coisa. Às vezes a gente não consegue tanto. Lá é uma companhia grande, são 30 bailarinos, mais equipe e tal. Então é muita gente. Então a gente consegue um número reduzido. A gente faz sorteio na companhia e as outras pessoas recebem um voucher de desconto. E a gente sorteia para o público também voucher de desconto. Ou muitas vezes a gente sorteia um jantar. Isso funciona muito, porque a pessoa vai, conhece o restaurante, da próxima vez ela já vai naquele restaurante que ela conheceu. Então, são ações que você agrega valor e valor financeiro, que muitas vezes as empresas também precisam, né? Que entrem recursos. Então, isso é uma maneira da gente conseguir aí parceria mesmo, né? Que seja bom para os dois lados. Parceria de tecido, né? Hoje em dia já é um pouco mais difícil, mas a gente já fez muita parceria de tecido, né? Porque todo espetáculo tem figurino e aí a gente vai atrás desses tecidos e aí tá lá, é a cara do espetáculo. Em todas as fotos estão, isso também a gente dá acesso às imagens do espetáculo, né? Porque em todo figurino tá aquele tecido. E aí essa empresa pode falar que a figurina do espetáculo tal foi produzido com tecido tal. Então, assim, isso tudo engloba um plano de comunicação, vocês entendem? Assim, tudo isso a gente pode criar daí uma série de produtos e secundários ou não que vão agregar esse plano de comunicação. Porque às vezes fica parecendo que esse plano de comunicação ou de divulgação é apenas para anunciar o seu projeto. E aí o que eu quero, né, que a gente vem relatando agora, e que a gente tem observado na experiência, é que às vezes você retira certas coisas, consegue retirar certas coisas do orçamento por causa dessas parcerias, quando você pensa detalhadamente nessa comunicação. Então, esses exemplos a parceria com o restaurante, consigo mesclar então um pouco na verba de alimentação, remanejar para investir mais no cenário. Consegui a parceria dos tecidos, então já consigo, estava meio apertado, eu vou jogar essa verba de figurino para uma outra parte. Consegui um apoio de material para confeccionar o nosso cenário. Aí, entendeu? Tudo consegue, conforme as parcerias vão vindo de acordo com o seu plano de comunicação, você consegue mesclar melhor o seu orçamento e investir mais numa parte que às vezes, de repente, no planejamento ficou a desejar, ou então na hora que você realmente foi efetivar, ficou mais caro do que o previsto, e aí você consegue manusear melhor o orçamento
quando você tem um plano de ação de comunicação bem desenvolvido. Plano de distribuição, gente. O plano de distribuição, ele é como você vai distribuir o seu produto, né? Quando a gente fala de um projeto, a gente tem um produto principal. Então, assim, se o produto principal nosso for um espetáculo, o nosso plano de distribuição vai ficar em cima de convites, né, de ingressos. E aí, como que vai ser esse plano de distribuição? Você vai dar cortesias, lista amiga, a entrada inteira, é meia? Qual é a estimativa desse valor, desse preço, né, de preço de inteira, preço de meia, preço de lista amiga? Então, isso tudo vai ficar dependendo de qual é o seu produto principal. Quando se trata, por exemplo, de livros, aí a gente vai ter as unidades, né, as tiragens, quantos livros você vai produzir, porque aí, dependendo de quantos livros você vai produzir, uma parcela dela vai ter que ser destinada para a secretaria, se for na lei estadual, outra parcela de 10% vai para os patrocinadores, outra parcela de 10% fica para o proponente, então você vai ter que distribuir isso daí de uma certa maneira, e qual é a parcela de venda e qual é a parcela o preço dessa unidade de venda. Isso tudo você vai ter que explicar para a secretaria, né? Ou para o seu patrocinador, dependendo do edital que ele for enquadrado. Então, o plano de distribuição, ele é muito comum ser cobrado. Assim, no plano, na Lei Rouanet tem, na Lei do Estado tem, alguns editais privados têm a exigência do plano de distribuição. Então, você vai ter que saber bem como que vai ser. Primeiro, definir qual é o seu produto principal, para a partir daí você conseguir fazer uma boa distribuição. Os produtos secundários também são enquadrados, tá? No plano de distribuição. Então, assim, quando eu chamo de produto secundário, seria se o meu produto principal for um espetáculo e meu produto secundário vai ser uma oficina, um workshop. Então, o número de alunos nesse workshop, eu tenho que reservar uma vaga para a secretaria, a vaga para o patrocinador, a vaga para o proponente, tudo mais. Então, essa distribuição é que eles querem saber. Então, basicamente, seria isso. É a forma como o seu produto cultural irá chegar no seu público-alvo, e é necessário saber a capacidade do local de execução, a quantidade de vezes que irá se realizar, por causa do número de dias e apresentações, e o preço adequado, né? Então, assim, não adianta falar, se eu vou dar o exemplo do Teatro Municipal de Niterói, que eu já sei que são 400 lugares a lotação. Se eu for fazer 3 dias, né, 3 vezes 4, 12, então eu vou ter 1.200 no máximo, lotando o teatro todos os dias. Não adianta eu falar que eu vou ter 5.000 ingressos se o meu projeto está prevendo 3 dias no Teatro Municipal de Niterói. Então, também saber distribuir, ter coerência com o local que você está e a quantidade de ingressos possíveis para serem distribuídos. Então, é necessário você ter essa noção. Se são 3 dias no Teatro Municipal, só cabem 1.200. Então, eu vou fazer a partir de 1.200 na estimativa, na expectativa de que eu vou lotar o teatro todos os dias. Ah, mas eu estou sentindo, a gente está numa pandemia, então não tem, impossível lotar o teatro. Então, eu já vou trabalhar com a metade desse valor para baixo. Então, sempre tendo essa coerência do que você está fazendo. E aí, isso eu já falei, né? Se vai ter cobrança de ingresso ou não, quais os valores que você vai prever, vai praticar, e desta forma você terá uma projeção de público e receita do projeto. E a partir desse plano de distribuição, as pessoas vão saber também o quanto você vai conseguir receber de bilheteria, por exemplo. E aí há exigência, tanto na lei federal quanto na lei do Estado, de que você retorne esse valor da bilheteria para o projeto, de alguma forma. Entendeu? Então, esse valor ele não serve como lucro para você. Você tem que justificar que recebeu aquele valor de bilheteria e que investiu no próprio projeto para pagar uma determinada rubrica ou para pagar alguma coisa que você, um custo que você fez o orçamento mais barato do que saiu na realidade, aí você vai cobrir aquele gasto, enfim.
Você já tem que, de alguma maneira, distribuir, sabendo que você vai receber essa estimativa de bilheteria. Então, percebe que é tudo muito bem encaixado? Também, né, Tia, é importante, por exemplo, esse exemplo do Teatro Municipal de Niterói. Normalmente, mas isso é uma prática nossa, não é uma regra, a gente faz os mesmos valores. Mas é claro que a gente sabe que existem valores diferentes de plateia, balcão, camarote, galeria. Então, você tem que ter a previsão desses valores. Então, não adianta você falar, eu acho que eu vou botar R$100 para tudo. Não, se você vai botar R$100 para a plateia e 10 para a galeria, isso está no teu plano de distribuição. O que você não pode afirmar é quantos você vai vender em meia e quantos você vai vender inteira, porque isso vai depender do seu público. Aí, isso é uma estimativa. Mas os valores e a quantidade de lugar, não, isso você tem que saber. E até para eventos abertos, né? Você vai pela capacidade do local. E a capacidade, ela está totalmente ligada à questão da segurança, à questão sanitária, né? Então, porque em eventos abertos você vai colocar banheiro químico, tem a quantidade exata de banheiros químicos por número de pessoas, a partir de tantas pessoas você tem que ter médico, mais gente ainda você tem que ter ambulância. Então, assim, tudo isso não é achismo, né? São números, são regras e que você precisa ter conhecimento, é aquilo que a gente falou. Quanto maior o projeto, maior a estrutura. Maior o valor, claro, maior o valor. Mas não é porque é maior o valor porque você vai ganhar mais. Não, é maior o valor porque você vai precisar de uma estrutura ainda maior, vai precisar de muito mais equipe e vai precisar estar atenta a muitas coisas com as quais você não pode prever. Por exemplo, chuva, por exemplo, vento, né? Então, assim, tudo isso você precisa pensar. E tudo isso acaba no teu plano de distribuição também, porque você vai precisar mensurar isso tudo. Daqui a gente separou para dar para vocês, são dicas, né, nossas, do desafios e diversas situações que a gente já passou. Mas esses 3 pontos, assim, eles são cruciais para a gente poder ter um sucesso, né? Vamos dizer, ter um sucesso e conseguir concluir tudo da melhor maneira possível. A primeira coisa delas é manter a calma. Em qualquer situação, mesmo em pleno incêndio, a gente tem que manter a calma. Né? Mesmo nas situações mais adversas, manter a calma pode ser a ferramenta fundamental para solucionar um problema grave. Porque se você se desespera, você bloqueia e aí o seu raciocínio ele não vai fluir. Gente, as pessoas escutam a palavra produtor, eles acham que a gente é Deus, assim. Tem problemas que, sim, não dá, você não pensou. E olha que a gente fica fazendo aquele advogado do diabo, mas e se chover? E se ventar? E se não aparecer ninguém? É claro que a gente já está com uma experiência de que a gente fica assim na cabeça pensando mil coisas. Mas tudo pode acontecer e nem sempre você tem um plano B para aquilo. Então, você precisa criar planos B, mas as pessoas muitas vezes querem respostas imediatas, soluções imediatas. E você precisa ter tempo e calma para conseguir ver a saída. Então, não entre na pilha, porque as pessoas já chegam para você muito nervosas. Se a gente entra nessa mesma energia, bloqueia total. A gente fez um curso agora, né, Thiago, com o pessoal da produção do Rock in Rio. E aí eles contam no curso, eu vou contar aqui, porque está na internet, que um dos dias teve um princípio de incêndio nos camarins. Eu cheguei a trabalhar, eu trabalhei lá junto com a Priscila e com o Rodrigo, que eles coreografaram o show da Ivete Sangalo, né? E aí a gente estava na produção desses bailarinos e tal, do show dela. E quando a gente chegava lá, é incrível lá dentro, uma estrutura gigante, fantástico, assim, produção alto nível, mas tinha grama sintética em tudo, né? Muita rede elétrica e tudo dava choque. Então, você para abrir a maçaneta do camarim, você tomava choque, tudo você tomava choque. E aí, tudo bem, a gente só ficou lá um dia, né? Depois do show, você perde o acesso àquela entrada, né? O crachá é muito organizado. E aí, depois disso, a gente soube, por causa desse curso, que tinha tido um princípio de incêndio. É claro que uma estrutura daquela tem brigadista de incêndio, tem tudo. Só que ninguém nem soube. Por quê? Porque a calma
da pessoa que viu, da pessoa que passou, da pessoa que pegou um rádio, da pessoa que chamou a brigada veio super disfarçar, resolveu. Se o primeiro que pega, meu Deus do céu, meu Deus, vai pegar fogo, acabou, acabou. Então, assim, a calma, muitas vezes, é fundamental para resolver tudo. E outra questão também que eu sempre falo, assim, tentar, no auge do nervoso, no desespero, manter a gentileza. Porque a pessoa que vai chegar para você, ela não vai chegar assim. E aí eu volto a dizer, se você entra nessa energia, nada anda. Então a primeira coisa que eu falo é, respira. O que está acontecendo? E sempre assim, olha, me dá um minuto. Não tem problema, você não tem que saber tudo. Você precisa averiguar a situação. Muitas vezes ela é muito agravada pelo nervosismo da pessoa, nem é tão grave assim, nem é uma coisa que você não possa resolver. Às vezes, com uma passada de rádio, a gente teve um problema na Niterói Semana de Dança que uma música não entrava de jeito nenhum. A gente manteve a calma, fechou a cortina, passou um rádio, entra no Spotify, o que a gente pode fazer? E qual é a versão da nananana, e resolvemos, e o grupo voltou a apresentar, e a gente pediu desculpa, assumiu o erro. É muito mais nobre do que ficar tentando arrumar desculpa e culpabilizar outras pessoas. Houve algum problema, que até hoje a gente não sabe qual foi, honestamente, né? A música simplesmente baixava só um pedaço, baixava, acho que era o primeiro minuto, e depois ela parava. E ninguém sabia, não era a música do Spotify que a gente não tinha pago, gente, não era. Era um problema no arquivo, a gente até hoje não sabe o que é, assim. A gente estava tudo correto, ECAD pago, estava tudo certo, assim, sabe? Enfim, mas acontece, deu um problema lá na hora em uma música. A gente tinha, sei lá, 50, 60 apresentações e uma música aconteceu durante, sei lá, 6 dias, eu acho que foi a semana, Niterói Semana de Dança. Então, acontece. E ninguém, o grupo ficou nervoso, a dona da escola ficou nervosa, e a gente na coxinha foi ótimo, todos os bailarinos foram incríveis, estavam ajudando a gente em tudo, estavam ali, apoiaram as meninas, falaram, a gente já passou por isso, fica tranquila, vocês vão arrasar, saíram aplaudidos, abraçando a gente. Então, assim, tudo é contornado, desse tipo de coisa, acidentes graves. A gente fez um show, Thiago, a gente estava junto na Cidade do Samba, e as pessoas tinham acesso a subir nos carros alegóricos. Uma pessoa pisou num lugar que tinha uma faixa vermelha, não pise. Gente, tinha uma faixa escrita não pise. A pessoa pisou, caiu, né? Esse tipo de evento sempre tem uma ambulância, os bombeiros foram lá, tiraram a pessoa, não aconteceu nada, mas é um susto. Até você saber que a pessoa está com o joelho no lugar, que a perna não está quebrada, gente, passa de tudo. Já estava pensando, gente, onde a gente vai levar tiju trauma, o que a gente vai fazer? Tarará. Ele saiu, tomou uma caipirinha, ficou feliz, riu, contou a história e a gente quase infartando. Mas infartamos assim, nossa, imagina, tá tudo certo. E é por aí, gente, do maior ao menor problema, tudo tem solução, né? A gente está passando agora várias questões que a gente precisa ser muito rápido para a produção da Aldir Blanc. Todos nós só temos 90 dias, né? Então, assim, tem que manter a calma e tem que fazer da melhor forma possível dentro daquilo que você se propôs a fazer. E problemas acontecem, não acontecem só com você, acontecem com qualquer produtor, por mais experiente que ele seja. Então, o que a gente precisa ter? Uma equipe que a gente confie. Isso é fundamental, porque uma equipe coesa consegue te ajudar a resolver qualquer problema. E aí já puxa o gancho para a próxima dica aí, que é ouvir com atenção, gente. Quando você tem uma equipe, você tem que confiar naquela equipe e você tem que ouvir o que aquelas pessoas estão falando. E é fundamental, e não só, às vezes não é só da sua equipe, assim, se você vai para um teatro e tem uns funcionários de lá, conhecem a casa muito melhor do que você. Então, assim, você tem que ouvir aquela equipe também, daquele espaço, entendeu? Não é porque, eu já fiz o meu espetáculo em 30 outros teatros, porque só que porque aquela pessoa que trabalha ali há 20 anos, ela está te dizendo que ali vai ser diferente. Então, assim, a gente tem que ouvir com atenção, né? Em uma produção, todos são fundamentais, todos, sem exceção. Todas as pessoas são fundamentais numa produção, para que tenha realização de sucesso.
Então, isso que o Thiago falou é muito legal, porque a gente não se dá conta. A gente tem um espetáculo Instante do Aquilo. Instante do Aquilo tem para cada bailarino 7 refletores. É muita luz. Mas a luz é tão incrível 250 refletores. Que foi até premiada, né? A gente foi indicado a um prêmio, a Luiz Paulo César Medeiros, um gênio da iluminação. Só que um espetáculo, quando fala, vamos montar um instante, chega já dá um arrepio, que a gente já vê um caminhão de refletor chegando, horas de montagem, né? Então a gente já tem todo um, meu Deus, lá vamos nós. Beleza. Sem contar que chove diamante no final. E aí no final os bailarinos vão todos embora, a gente fica eu, o Thiago, né? E quem quiser, catando diamante por diamante, o pessoal do Municipal de Niterói diz que até hoje, se eles procurarem, tem diamante lá. Mas, enfim, a gente monta esse espetáculo e sempre são horas. Gente, horas. É impossível você pensar em montar um instante em um dia. Não dá, não tem como. E aí a gente foi para Manaus. Desculpa, tem São Luís. Sim, porque a gente conseguiu então, a gente foi para São Luís, no Maranhão. E aí eu estava desesperada, porque a gente não vai dar tempo. E era aquilo, ou faz em um dia, ou não faz, meu amor. Sinto muito, é isso que você tem para hoje. Já fiquei, Thiago, já começa a pensar em adaptar, não vai dar. Quando a gente chegou um dia antes, a gente já foi pro teatro, os dois nervosos, já querendo ver, de conversar, quando a gente começava de madrugada. O senhorzinho lá, gente, que tá no teatro, acho que, sei lá, desde que ele nasceu, né? A vida toda. Olhou pra gente e falou, você tá tão nervosa, minha filha? Imagina, não fica ansiosa, não. Vai dar tempo. Ixi, já fiz espetáculo aqui que estava abrindo a boca de cena, eu estava botando a última vara. Aqui tudo dá certo, não vai ter problema, não, Felipe. Eu já olhava para a Gabi falando, ele não conhece os dois leoninos ansiosos que ele está falando. Fomos para o hotel que não tinha que fazer, sei lá, 8 horas da manhã estava a gente e o nosso caminhão de refletor lá. Gente, eles montaram em 6 horas. E aí a gente se olhar e falou, não estou acreditando no que está acontecendo. Porque eles já tinham todo um esquema que tudo que subia, descia, tudo que descia, subia. Era uma coisa que a gente ficava assim, gente, que a gente não tinha visto em lugar nenhum. E não é um teatro tão, né? A gente já foi para teatros muito mais suntuosos, muito mais tecnológicos. Mas a equipe deles já estava lá, todo mundo, e montaram. Então, assim, a gente precisa ouvir, a gente precisa acreditar. E não só nessas pessoas, como com o nosso time também, né? Lá na companhia a gente tem uma coisa super bacana, que quando a gente precisa de ajuda, a gente grita e fala, gente, só estão... Companhia grande, não dá para viajar todo mundo, só estou eu e o Thiago. Cuidem dos seus figurinos. E quando a gente chegou no camarim, estava tudo dobradinho, tudo organizado, a gente só pegava e botava na mala, sabe? Então, assim, a gente precisa confiar, acreditar e que as pessoas que trabalham com a gente entendam que se a gente está pedindo, é para que aquilo seja o melhor possível, né? Então, assim, esse respeito mútuo, isso é fundamental, né? Para que a gente consiga ter sucesso numa produção. Então, assim, ouvir a equipe. Eu sempre conto também que na Niterói Semana de Dança, a gente tinha feito todas as planilhas. Estava tudo certo, tudo perfeito. Todas as... Como é que se fala? Os títulos das coreografias, com o nome da academia, e todo o horário, tudo ali, cálculo por cálculo, de quantos segundos cada coreografia no palco, tarará, e entrar para a gráfica, para cada participante receber a sua pastinha, para ninguém entrar no horário errado. O bailarino desce e fala assim, gente, cadê o nome do coreógrafo? Eu olhei para o Thiago me olhou, gente, para que o nome do coreógrafo? Aí ele, como assim para que o nome do coreógrafo? Toda coreografia tem um coreógrafo. Imagina, você vai botar um instante do aquilo e não vai falar de quem é a coreografia? Eu falei, não acredito. E aí, gente, isso já era assim, a gente já tinha ficado noites e tardes fazendo aquilo e tinha que entrar na gráfica no dia seguinte. Quando o Robson, ele sabe dessa história, também não tem problema. Quando ele saiu, eu falei, gente, quem deixou o Robson ver isso? Porque na hora, você só pensa, meu Deus do céu, vai ser outra noite da gente aqui. E aí, é claro, né? Ele estava certo, a gente estava errado. Graças a Deus que ele viu aquilo, senão a gente ia pagar um mico.
viramos à noite, mas deu tempo e entrou na gráfica no dia seguinte com todas as correções, não tivemos nenhum problema. Então, assim, é importante, sabe? É importante ouvir, é importante reconhecer, temos furos, somos humanos. Então, assim, a gente dá furo, mas a gente conserta o furo. A gente vai lá e dá uma costurada até o furo sumir, gente. Então, isso é muito importante. E isso a gente tá, isso também são dicas que a gente está falando de execução de projetos, né? Quando se a gente for pensar na parte, quando que eu devolvi na parte de elaboração? Quando as pessoas dão uma dica. Então, também as dicas na escrita sobre o tema, sobre a temática. Tiago, olha, acho que esse vocabulário não está muito bem, ou então essa temática você está apresentando de uma maneira um pouco agressiva, talvez não vai chegar no seu público-alvo. Então, assim, ouvir a opinião de outras pessoas, porque às vezes essa pessoa que está falando, ela é integrante do seu público-alvo, e aí ela já está te dando feedback antes de você escrever o projeto. Então, também é bacana você conversar sobre o seu projeto. Tem muita gente que tem medo, né? Tem uma coisa de, não, se eu falar meu projeto para alguém, a pessoa vai copiar. Não tem esse medo. Eu, pelo menos, não tenho, particularmente, não tenho esse medo. Eu converso, principalmente com pessoas que eu confio, né? Que também trabalham e atuem na área, para poder ter esse retorno. Gabi, o que você acha dessa ideia e tal? Tive isso, tá? Ela fala, porque aí às vezes as pessoas também trazem informações de referência que você pode usar e que você não conheça, sabe? Autores ou escritores ou pensadores ou artistas em geral que vão trazer, vão agregar mais, vão dar um embasamento teórico para o seu projeto, sabe? Que às vezes você não conhece, ou conhece e não pensou na hora, enfim. Então é bacana ter essa troca na hora da elaboração do projeto, do que você está pensando, porque essas dicas, elas vão vindo, elas vão fluindo. Como o Gabi falou, a gente não é sozinho, a gente nada a gente faz sozinho. Então ouvir essas pessoas, essa equipe, é bacana para isso. Ideias, né? 2 cabeças pensando melhor do que uma, 3 melhor do que 2, 4 melhor do que 3 e assim por diante. Isso só não funciona no carnaval, né, gente? Porque no carnaval é tudo fechado. Mais de 7 chaves. Vivi tá aí, conhece Priscila e Rodrigo do avesso, sabe que isso a gente não fala. As pessoas já nem perguntam pra gente, que já sabem que a gente não vai falar. Minha família então desistiu. Já fala, legal, só vou ver no dia. Só vai ver no dia. Então é isso. E não, também quem tiver são pessoas de fora, né? Mas ali dentro tem toda uma galera pensando, não são só vocês. Não, com certeza, mas eu digo assim, também quem tiver muita neura com essa questão, e tem pessoas, a gente não pode dizer que a gente vive o melhor dos mundos, né? Mas existe uma forma de você registrar tudo através da Biblioteca Nacional, a gente pode até deixar depois o link também, então você pode registrar todos os seus projetos, né? Então aquilo fica comprovadamente como seu, não tem o menor problema. Clássicos para Ninar, que foi esse que a gente ganhou na Aldir Blanc, era uma ideia que a gente já tinha há um tempo, e entre a ideia e conseguir o patrocínio, leva um tempo. Então a gente deixou registrado porque a gente queria ter essa segurança, né? Hoje em dia a gente já pode falar que o projeto tá na rua, mas é um curta de animação sobre o Lago dos Cisnes, né? Então, assim, é uma ideia muito legal. Então, a gente quis se preservar, né? Então, a equipe criativa sabe de toda a ideia, mas ela tá lá, ela tá registrada. Então, assim, tem que ter um equilíbrio também, né? Então, hoje a gente pode falar abertamente. Então, hoje a gente busca mais referências. Mas, se você sentir que aquela ideia é muito única e que você quer ter essa segurança, tem como fazer também. Tá? Então, nada medidas protetivas, as medidas protetivas são muitas, né? Quando você... Só o fato de, por exemplo, se você está com muita insegurança de algo vem, você envia um e-mail para alguém com o seu projeto escrito, porque aí vai ter registrado a data de execução, de elaboração do seu projeto, que aí você consegue, se no futuro alguém fizer, você fala, olha, mas eu já tinha pensado isso e está aqui a prova. Né? Tem esse meio mais informal ou os meios mais legais e formais, como a Gabi falou. Existe registro na Biblioteca Nacional do seu projeto. Enfim, sempre tem uma forma jurídica de você se defender. Respondar. Eu fiz um curso que até me ensinou, eu nunca usei esse meio, mas ele me ensinou a pegar o projeto, colocar dentro do envelope de Sedex e mandar para você mesmo.
porque aí tem a data do correio. E aí você nunca não pode abrir, né? Porque você só vai abrir na hora lá, o juiz abre e vai ver que aquele é teu projeto, entende? Mas, assim, existem maneiras, né? Isso que eu acho que é importante, assim, deixar claro. Então, você não precisa ficar nervoso ou passar perrengue por causa disso, porque, infelizmente, quando a gente pensa aqui, né? Aquela história, né? A gente pisca aqui, a borboleta bate asa na África. Então, isso também acontece, né? E, às vezes, é um tema que está muito circulante, né? E as ondas vão acontecendo e ideias acabam se conectando. Não precisa ser necessariamente plágio, mas você tem como se resguardar, tá? E a E a gente última dica vem... que... Isso. Vai lá, segue. Tô falando hoje, vai lá você. Essa última dica que a gente deixa é de não perder o prazo, né? Porque quando a Gabi falou de botar no correio, gente, perder o prazo, de botar no correio, de enviar lá se for alguma coisa eletrônica, a gente tem que ficar muito atento aos prazos de inscrição, enfim, de resposta de diligência, todas essas coisas. Porque uma data, uma hora, um atraso, já era seu projeto. Às vezes, um trabalho que você ficou pensando, elaborando durante meses ou anos até, de você não conseguir, porque você perdeu um prazo de inscrição, ou porque você perdeu um prazo de postagem nos correios, ou porque você perdeu um prazo de... você já inscreveu, entrou uma diligência, você tem 3 a 5 dias para responder. Você não viu o e-mail, perdeu, eles reprovam, você vai ter que começar a inscrição toda de novo. Então, são coisas desse tipo, ou então, às vezes, tem uma fase da avaliação que se chama habilitação e inabilitados. Aí, os inabilitados, eles têm um tempo de recurso para poder apresentar, às vezes, uma planilha que esqueceu, ou um documento que ficou faltando. Então, cabe você entrar com recurso e explicar o motivo de você não ter enviado da primeira vez. E aí você passa a se habilitar ou não, enfim. Esses pequenos prazos, eles são extremamente importantes para que o seu projeto chegue até o final. Então, às vezes, as pessoas falam, não, já escrevi e acabou. Não, não é acabou. Enquanto não for aprovado ou reprovado, você tem que acompanhar ele praticamente diariamente. Como eu e Gabi, a gente fica, né, com a pulga atrás da orelha, a gente entra diariamente. E O aí negócio acompanhar mesmo, diário oficial, sabe? A gente entrar no Desenvolve Cultura, agora na Virbank, né? Muitas vezes a gente não conseguia acompanhar no Diário Oficial, porque eram muitos inscritos, então a gente colocava na caixa de busca e sempre dava aquela dúvida, mas será que eu estou no dia certo? Será que já saiu outro diário que eu não vi? Então a gente entra na plataforma do Desenvolve Cultura, que está tudo lá, e isso dá uma tranquilidade. Ficar muito atento à diligência, né? Muitas vezes a gente, não recebi nenhum e-mail, mas a diligência está lá. Isso aconteceu agora, a gente está com um projeto chamado Etos, né? Estava lá, vermelho no Desenvolve Cultura. Thiago entrou antes de mim, viu, Gabi, vamos responder, ter prazo de 3 dias. No dia seguinte estava respondido, sabe? Então, assim, acontece. E era uma questão boba. Era colocar a data do início, que não estava escrito por extenso. Eu coloquei fevereiro 02 e precisava escrever por extenso. Então, assim, são detalhes que podem... Se a gente não tivesse visto a diligência, eu poderia ter perdido o projeto por uma bobagem, entende? Então, assim, é muito importante, muito mesmo. Essa questão, né? Porque alguns editais eles vão te mandar por e-mail, e aí é fácil, porque a gente recebe notificação, tudo mais, ou confere e-mail, quem trabalha com isso, né? Confere e-mail diariamente. Agora, quando tem que ir acessar o sistema, como é o caso da lei de incentivo, né, estadual, e a federal também, a Lei Rouanet tem um sistema próprio dela, no Salic Web, que você tem que entrar dentro no seu perfil lá, no sistema, para poder verificar o andamento do seu projeto. Então, assim, é comum, você tem que acompanhar. Tá? Uma vez inscrito, acompanhe todo o processo para a gente não perder esses prazos. Então, vou mostrar aqui, deixar sempre um calendário à vista para você marcar, colocar umas observações atrás se precisar, porque às vezes não é só a notificação do celular, às vezes vai demorar para chegar, ou então, enfim, eu não sei. Eu gosto mais dessa coisa visível, porque eu deixo aqui do lado do meu computador e todo dia eu vou ver. Tem uma marquinha se aproximando, aí eu olho atrás que marquinha é aquela. Então, ficar atento a essas questões de prazo.
E, gente, aqui vai ser um apanhadão de tudo, né? Assim, a gente só deu umas dicas, mas retomando nessa questão da escrita do projeto, quando você tem o detalhamento do projeto, ou etapas de trabalho, desenvolvimento do projeto, vai ter vários nomes, tá? Isso daqui você vai ter que dividir etapa por etapa. O que você vai fazer? Assim, descrever mesmo, detalhadamente, o que você vai fazer. Então, na aula passada, a Gabi tinha falado que a divisão básica é entre pré-produção, produção e execução e pós-produção. Então, nesse momento, você vai fazer, pode ser num texto corrido ou numa planilha, como achar melhor a princípio, porque também vai depender de como o edital exige, que você descreva item por item. E já está paralelo aí, mas eu não vou falar agora, que é o cronograma, mas isso tem tudo a ver, por isso eles estão nesse mesmo slide para a gente poder pensar. Porque esse detalhamento do projeto você vai botar lá na pré-produção, contratar, fazer reunião de logística, contratar a equipe de sei lá, de iluminação, designer de luz, designer gráfico de criação de identidade visual. Então, tudo que você for elaborar, que você está pensando em fazer, você vai vir descrevendo no seu detalhamento, nas suas etapas de trabalho. Entendeu? Tanto nesses 3 blocos, quanto item por item. Porque isso vai estar diretamente ligado com o seu cronograma. Né? Que aí o cronograma, sim, 95%, eu acho que eu posso falar 99% dos editais, eles exigem que o cronograma seja numa planilha de Excel. É muito comum que seja numa planilha de Excel, no máximo, ou então você salva em PDF e coloca em PDF, mas a elaboração do cronograma que seja feita numa planilha de Excel. Para quê? Para poder ter essas etapas de produção, essas etapas de trabalho, né, detalhamento do projeto. Então, vai estar lá, reunião de equipe, 1 mês ou 1 semana na sua planilha. Então, você vai vindo todos esses detalhamentos, todas essas etapas de trabalho, e agora elas vão estar mensuradas em quanto tempo você vai gastar para cada etapa daquilo do que você está pensando. Então, esse planejamento, esse cronograma tem que estar de acordo com o total e o individual. Então, meu projeto vai ser de 6 meses, né? Então, no primeiro mês eu vou fazer a parte de pré-produção, eu vou ter aí 4 meses de execução e mais 1 mês de pós-produção. Então, eu tenho que dividir tudo isso, o que vai acontecer passo a passo, item por item, tempo por tempo. Então, o detalhamento do projeto, ele está diretamente envolvido com o seu cronograma. Como que você vai elaborar essa sua planilha daí, como que você está pensando em fazer o planejamento, né? Para a pessoa ali, quando ela for ver, ela vai dizer assim, será que ele está pensando na divulgação? A divulgação ela vai acontecer em qual etapa? Ela já começa antes das apresentações, por exemplo, né? Se a gente vai fazer um espetáculo de dança, e aí ele vai acontecer em dia 15 de agosto, será que ele já está pensando em divulgar no mês anterior, ou ele vai deixar para divulgar em cima da hora? E aí, após a conclusão da apresentação, ele ainda vai continuar divulgando depois? Então, isso tudo interfere na hora de você montar esse detalhamento do projeto. As reuniões de logísticas, elas vão ser feitas antes. Se você botar para depois, não tem sentido você ter uma reunião de logística depois, a não ser que seja uma logística de pós-produção, né? de desmontagem, devolução do material, pagamento dos serviços prestados, enfim. Isso tudo são etapas de trabalho que você vai colocar e você vai pontuar ali qual mês e quanto tempo vai durar cada etapa do seu projeto. Ela tem que estar muito bem organizada, porque, por exemplo, podem ter projetos que a pré-produção é maior do que a execução. Então, você vai montar um espetáculo. A gente está aí com um espetáculo chamado Nave de Luz. Nave de Luz, ele vai ser baseado nos contos de Machado de Assis.
Só que para começar a fazer o texto, a gente precisa do patrocínio, porque a pessoa que vai fazer o texto, o dramaturgo, que vai ter que estudar as obras. Então, assim, o tempo da pré, porque vai construir um texto em cima disso, e depois desse texto vem os ensaios, para depois a gente executar. E a gente não sabe a quantidade de espetáculos que vai ter ainda, porque vai depender do local. Mas provavelmente a gente não vai conseguir, a gente vai precisar, sei lá, 3, 4 meses para essa pré-produção. A execução do projeto provavelmente vai ser 1 mês, né? Que a gente vai ter que botar tudo ali. Então, assim, não existe uma regra definida, a produção 2 meses, 3 meses. Cada projeto é um projeto. O que precisa é estar bem explicado. Olha, o meu projeto, a pré-produção é maior, porque a partir do momento do patrocínio é que eu vou construir o texto. Eu não vou poder falar para as pessoas começarem a ler agora o Machado e começar a fazer o texto agora, se eu nem sei se eu vou poder pagá-las. Então, eu preciso receber para poder começar o pagamento para essas pessoas poderem começar a trabalhar, entendem? Então, tudo isso tem que estar linkado. Agora, se você fala, meu projeto vai ter 4 meses de pré-produção e não explica, a pessoa fala, ué, por quê? Isso pode, eu estou dando exemplo de um texto, mas pode ser a construção de um cenário. Né? O cenário pode demorar muito tempo e você não pode ter os ensaios sem o cenário, vamos supor um cenário interativo, onde os atores tenham que estar manipulando o tempo todo. Então, tem o tempo da confecção do cenário, tem o tempo de montagem desse cenário, que não é o tempo da montagem da peça, né? E tem o tempo dos atores, ou bailarinos, ou circenses, enfim, estarem no cenário. Então, tudo isso precisa ser descrito e precisa estar exatamente conectado com o cronograma. Né? E aí minha pós-produção. A pós-produção, se for só desmontar o cenário e ele for super simples, você faz ela em 1 mês, faz em 15 dias, faz em 2 dias. Né? Também depende do tamanho da equipe que você vai contratar para pós-produção. Né? Então, são muitos detalhes que você precisa e a gente volta lá. Não é uma ideia. A partir de agora, ele é um projeto, porque ele tem que ter todo esse embasamento. Então, a gente linka o tempo todo com o que a gente começou falando, né? Não adianta eu falar que eu quero fazer um espetáculo com texto de Machado de Assis. Como é esse espetáculo? Por que ele chama nave de luz? Porque ele tem uma estrutura cênica de uma nave. Então, além de ter que fazer o texto, eu tenho que alugar essa estrutura, eu tenho que ensaiar nessa estrutura. Entende? Então, é um espetáculo onde a pré-produção dele é muito maior do que a execução. E provavelmente a pós-produção vai ser muito rápida, porque a equipe já vai estar toda organizada, bum, desmontou, acabou. Né? Então, de repente, eu vou ter uma pós-produção aí de 15 dias, um espetáculo que eu tive uma pré de 4 meses. Aí é sempre assim? Cada projeto é um projeto. Eu pensei aqui agora de novo no Rock in Rio. Imagina o tamanho da pré para a quantidade de shows e para a quantidade de pós, né? É muito gigante, né? Você imagina um carnaval que começa muito antes, né? Então, todo mundo ficou nessa polêmica que acabou, mas que vai ter carnaval em julho, não vai? Mas para ter carnaval em julho, a gente já tinha que estar trabalhando agora, né? Então, se a gente não está vacinado agora, não é só na hora, né? A execução não acontece, a pré-produção ela é fundamental. Então, a maior parte das pessoas que trabalham com carnaval já viam isso com muita dificuldade, porque a gente teria que estar todo mundo já nos barracões agora, né? Porque, assim, enredo, aposto que todos os carnavalescos estão incrivelmente com tudo na cabeça, ou a maior parte deles com tudo no papel. Disputa de samba, estamos aprendendo a fazer online, mas carro alegórico, fantasia, a gente precisa do barracão, a gente precisa de gente botando mão na massa. Entende? Então, essa produção ela é muito grande. E aí vai para tudo, né, gente? Imagina a pré-produção de uma ópera, Vivi tá aí, imagina, você conhece bem essa pré-produção de ópera, a quantidade de ensaios, né? Enfim, é bem importante pensar nisso, a quantidade de dias, a quantidade de ensaios, se você quer fazer esse cronograma por dia, se você quer fazer esse cronograma por uma estimativa mensal, se você quer fazer por período, a escolha é sempre sua. Mas não adianta, por exemplo, eu vou fazer um musical, e aí eu pago os músicos por 6 meses, e para o mesmo espetáculo eu pago, sei lá, o equipamento de som que vai acompanhar os ensaios desses músicos por 1 mês.
não vai bater a logística, entende? Então, assim, tem que ter esse tipo de conexão. E às vezes eu falo, não, vou botar aqui. Não pode nunca ser, vou botar aqui. Tem que se perguntar o porquê. Por que eu estou botando assim? Né? Por que eu vou pagar por diária? Pô, de repente eu faço um preço com esse cara, pago mensal para ele e pago o serviço. Porque por diária vai sair muito mais caro. Mas eu já não vou pagar mensal para esse, porque esse cara vai lá uma vez para mim só montar. Então, assim, são muitas questões, é diferente para cada profissional, é diferente para cada serviço e não impacta só no seu orçamento, impacta no seu cronograma e por isso você tem que saber muito o detalhamento desse projeto. Eu costumo dizer também, assim, eu costumo pensar na hora que eu estou fazendo os projetos da seguinte forma, como se eu já tivesse realizado, é um pouco viajante, mas tenta acompanhar, como se eu já tivesse realizado, e aí eu contar, por exemplo, para a Gabi. Gabi, olha só, o espetáculo que eu realizei foi assim, quando eu contratei a equipe, eu conversei com o coreógrafo, eu convidei os bailarinos, a gente fez um ensaio durante tanto tempo, aí eu chamei a equipe de iluminação, o iluminador veio no ensaio e desenhou a luz, depois veio o cara de som para poder instalar, sei lá, microfones, porque os bailarinos falam em cena, depois eu chamei um cenógrafo para poder... Entendeu? Eu vou criando como se fosse no passado, porque aí eu vou saber exatamente tudo que eu fiz. Só que, como eu estou planejando ainda, é uma coisa futura, é só mudar o tempo verbal. Mas na minha cabeça é como se eu estivesse contando para o meu patrocinador ou ali na lei de incentivo que eu já fiz. Então eu cumpri exatamente, para eu fazer isso, eu vou fazer assim, 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 assim. Tem coisas que a gente já faz, desculpa, tem coisas que a gente já faz naturalmente. Aí eu gosto de voltar nessas imagens porque é instintivo nosso fazer. Volto na imagem do aniversário. A gente sabe como fazer um aniversário, como planejar isso. Então, assim, eu sei a quantidade de pessoas que cabem na minha casa para eu poder convidar. Eu sei, aí se tem piscina, eu tenho que anunciar para as pessoas, para elas poderem vir com roupa de banho. Então, se vai ser churrasco, eu tenho que perguntar se todo mundo come carne, para quem não come carne ter uma opção vegana. Então, assim, quando a gente já sabe o que a gente vai fazer, né, que no caso vai ser um aniversário, vai ser um churrasco, numa piscina, eu já sei qual é o meu projeto. Então, eu tenho que saber divulgar isso para as pessoas como se eu já estivesse fazendo. Eu não posso, não, deixa as pessoas chegarem e a gente vai vendo o que eu vou pedir para beber, se eu peço gelo ou se eu vou botar tudo na minha geladeira. Eu não posso ficar o tempo todo na casa, entende? Eu já tenho que planejar. Vão ser 50 pessoas, não dá, minha geladeira não suporta bebida para 50 pessoas. Então, eu tenho que ter um cooler ou um isopor com gelo, que eu já tenho que pedir antes, uma pessoa para ficar no churrasco, ou a gente vai se revezando, mas aí já tem que meio que planejar quem vai se revezar ou não. Então, são coisas que, às vezes, para uns eventos simples, as pessoas entendem, e quando é para um projeto cultural, fica perdido. E não é tão distante assim, não é a mesma. Eu tenho que contar detalhadamente o que eu vou fazer, de que maneira que eu vou fazer. E só para concluir e passar para você, Gabi, esses 3 blocos que a gente costuma definir, né, de pré-produção, produção e pós, a gente aqui particularmente faz muito numa questão de a pré-produção é toda a parte de planejamento e elaboração enfim, o desenvolvimento disso, dos nossos projetos. A parte de produção e execução é quando a gente realmente vai meter a mão na massa, quando a gente já começa os ensaios, ou quando a gente já começa a contratação dos serviços, enfim, quando a gente de fato já está envolvido com o projeto, quando começa a divulgação e tudo mais. E a pós-produção é quando a gente já executou todas as metas do objetivo específico. Então, se fosse uma apresentação de espetáculo, no último dia de apresentação, ali já começa a nossa pós-produção, porque vai ser desmontagem do teatro, devolução do material, pagamento dos serviços prestados, organização de relatório final para saber os resultados, né, para poder já guardar as informações para um próximo projeto, elaboração da prestação de contas, isso tudo é no momento pós. Então, eu só queria deixar registrada essa diferença que a gente costuma fazer, é disso, de que a pré-produção é um pensamento, elaboração, planejamento,
A execução é de fato, né, o que a gente está fazendo, e a pós-produção é todo esse momento posterior à execução do projeto. Eu só queria complementar que isso também acontece, né? A gente está falando no mundo dos sonhos, onde você já tem tudo organizado. Mas, por exemplo, nave de luz, que a gente ainda vai fazer um texto, como é que eu já vou saber como vai ser o figurino, se eu nem sei os personagens? E eu preciso escrever esse projeto, não é? Então, assim, tem coisas, tem determinadas decisões que você tem que tomar com estimativas, né? E aí você faz uma estimativa, olha, você vai ter que criar esse texto, mas você tem 8 personagens. Por quê? Porque eu escrevi 8 atores. Você, figurinista, vai ter que criar roupa para 8 atores, porque eu defini no meu projeto que tinham 8 atores, então esse texto vai ser para 8 atores, então eu posso ter 8 figurinos ou eu posso ter 16 figurinos. Mas para ter 16 figurinos, você vai ter que fazer essa verba que eu tinha para 8 virar para 2 pessoas. Acontece, por exemplo, a gente fez modo Sleep em Niterói. O Alex desenvolveu todo o balé na hora. Os personagens foram acontecendo durante os ensaios. A figurinista foi criando durante os ensaios. O cenário foi mudando, porque começava com várias cortinas que se cruzavam em mecanismos, terminou com um monte de fumaça e 2 máquinas gigantescas que a gente tem lá em Niterói. Por quê? Porque você tem uma verba, né? Uma verba X, que você fala, bom, e aí essa verba você passa a trabalhar o contrário. Não é aquilo que você quer, é aquilo que você pode, dentro daquilo que você criou. Então, essa conversa com a equipe criativa precisa ser franca. E aí, volto lá no início que a gente chegou hoje, começou a conversar hoje. Geralmente, você pede isso, você consegue isso e vai ter que fazer com isso, porque um monte de problema vai acontecer no meio do caminho. Então, isso também acontece. Ah, porque senão eu nunca vou poder criar nada, eu vou ter que ter tudo pronto na hora de escrever? Mais ou menos. Você pode não ter tudo pronto em relação ao desenho de luz, a quantidade de refletor, mas, por exemplo, o instante do aquilo, o cenário foi muito simples, então a gente pôde usar a verba, e aí vem as readequações, para que a gente pudesse ter uma quantidade de refletor muito grande, porque o Paulinho, junto com o coreógrafo, decidiram que a luz ia ser o grande chamariz e a única peça cenográfica do instante do aquilo seriam os diamantes. Então, o cenário do instante do aquilo são 50 quilos de diamante, né? São as pedrinhas que a gente tem. Então, vocês entendem? Isso foi acontecendo ao longo. Então, quando eu escrevi lá material, compra de material para cenário, e eu coloquei a verba, eu não coloquei que iam ser 50 quilos de pedras de acrílico. Não. As pedras, a gente rodei todas as caçulas do Rio de Janeiro. Fui a São Cristóvão, fui no centro. Todas. A gente acabou com todas. Não tinha dado nem 11 quilos. Aí a gente ligou para São Paulo e as pedras vieram do fornecedor. Entende? Então, não tem como a gente saber tudo num projeto, porque eu nunca imaginei que ele fosse querer. E faz teste, né, gente? A primeira pedra era desse tamanho. Pô, vai bater, vai matar um bailarino. A segunda pedra um pouquinho menor, porque era em forma de diamante. Não, gente, de longe vai parecer diamante. Vamos com essa bolinha. Então, assim, isso acontece também. Tem espaço para isso dentro do projeto, né? Eu fico imaginando... Aí eu lembro que era assim, aí era bolinha redonda, né? Aí a bolinha redonda rolava e ia mais longe. Aí não, então tem que ser mais chapadinha para que ela bata e que ela fique, mas essa chapadinha não vai parecer. Ah, não, mas de longe vai parecer sim. Aí Paulinho vai, bota uma luz, você jura que está chovendo diamante, entende? Então, assim, tem espaço para isso, sendo que a sua organização é que vai ser fundamental para isso. Porque a partir do momento que você se organiza, você fala, mas a verba que eu tenho é essa. E esse é um papel chato do produtor, né? Porque as pessoas adoram viajar, então querem sempre mais, e você é a pessoa que fala, desculpa, não vai dar. Sinto muito, nossa, eu acho essa ideia incrível, mas se você conseguir, em vez de fazer essa ideia com folhas de ouro, colocar papel laminado dourado, show, a gente consegue. Com folha de ouro não vai rolar. Então, tem que ter esse espaço de negociação e você, como produtor,
é essa pessoa. É essa pessoa que vai buscar dentro dos fornecedores uma solução que melhor agrade a sua equipe criativa, mas que esteja dentro do seu orçamento e que vai ser coerente com o seu cronograma. Porque não adianta eu falar, gente, mas papel laminado dourado não existe, eu vou ter que mandar fazer. E aí vai chegar 2 meses depois que a peça estreou. Não vai resolver. Né? Então, é muito isso. Assim, quando a gente diz que produtor apaga incêndio, na verdade ele equaliza tudo, né? Ele faz com que tudo se organize, né? Dando exemplo agora do Clássicos para Ninar, a gente começou com uma ideia que seriam 23 puppets, né, que são as bonequinhas do stop motion, a gente já está fazendo 47. Eu estou aqui desesperada, mas vai dar tudo certo, porque a gente vai readequar. A primeira boneca vai ser desse tamanho, a segunda, a terceira, mas vai ficar incrível. Porque é isso, você tem que fazer aquilo ficar incrível dentro da realidade que você tem. Então, eu acho que é muito isso, assim, sabe? E isso é fundamental. Teu projeto tem que ter um orçamento coerente e tem que estar de acordo com o cronograma, porque tudo tem data para ser entregue. A não ser que seja um projeto de pesquisa, né? E aí você não precisa, você precisa só entregar aquela pesquisa, ou aquela pesquisa ela pode ser modificada ao longo do tempo, enfim. Existem vários tipos de escritas de projeto que podem ser contempladas. Não existe projeto com mais ou menos valor. Toda manifestação artística é importante. Toda manifestação artística é singular e toda manifestação artística deveria ser diversa, né? Inclusiva. Então, assim, não existe um projeto melhor ou pior. Existe um projeto bem escrito e mal escrito. Mas para um projeto mal escrito, a gente estuda, aprende e escreve ele melhor para que as pessoas possam ter entendimento daquilo que está na nossa cabeça, porque com certeza é importante. Eu vou finalizar também a aula de hoje nesses tópicos, tá? Porque chegando até aqui já assim, é muito evidente que a gente já está nesse ponto com um projeto totalmente elaborado, né? Porque ele está muito bem planejado, pensado, distribuído, justificado, com os objetivos traçados, as metas definidas, enfim, o resumo preparado. Para a próxima aula, a gente vai passar essa parte teórica também do orçamento e das contrapartidas, tendo também algumas outras dicas, né? Porque vocês veem que a gente sempre vai dando essas dicas paralelas ao tópico da aula. E aí, então, para a próxima aula, a gente vai falar mais especificamente de orçamentos e contrapartidas, tá? E isso tudo na aula que vem. Nas outras 2 aulas que faltam para a semana, eu vou trazer para vocês as questões mais práticas, exatamente como que é a inscrita no site do Desenvolve Cultura. A gente vai abrir o sistema, só que, infelizmente, a parte de incentivo ainda está fechada, né? Como eu falei para vocês, só vai começar a abrir a partir do dia 1º de março, então a gente não vai conseguir ter um acesso direto. Mas como a gente já inscreveu os projetos, eu tenho aquele meu rascunho que a gente comentou ontem, então eu tenho o meu rascunho elaborado e aí eu vou mostrar para vocês, item por item, do que tem que ser preenchido para poder conseguir finalizar a sua inscrição no Desenvolve Cultura. Então, teoricamente, a parte teórica de amanhã vai ser orçamento e contrapartida, e depois a gente vai fazer uma aula mais prática mesmo, demonstrando como que faz a inscrição na Lei de Incentivo Estadual daqui do Rio de Janeiro. Tá bom? Um beijo. Beijo, Gabi. Tchau, beijo, tchau, amor. gente. Tchau, tchau. Tchau.